Boa tarde, irmãos. Deus abençoa cada um dos irmãos. Deus abençoa os irmãos através da internet. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos ler um contexto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 38 ao 40. Outra contenda. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Grande e soberano Deus, nosso Pai, nós dependemos do Senhor para que o Senhor venha, fala em nossos corações através da sua palavra e abençoa os teus filhos em toda parte. É o que nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, meus irmãos. Eu peguei um tema dentro da mensagem do irmão Brana, das 3 classes de crente, mas foi esse 1/10. O profeta disse que aquele 1/10 foi que trouxe a tristeza, trouxe a morte, trouxe toda a dor, né? A serpente apresentou para Eva 99,99 de verdade. Não, Eva tinha que procurar muito para encontrar aquele 1/10 que ia causar a dor, o sofrimento, mas ela se alegrou porque tinha muita verdade, mas não tinha toda a verdade. Às vezes você se alegra porque tem muita verdade, mas não tem toda a verdade. Há uma diferença aí. Então, aquele 1/10, né? Não foi nem 10%, que, como disse Jesus, se fosse possível, enganaria até o escolhido, né? Então, naquele dia, a serpente conseguiu enganar, porque a serpente tinha muita verdade. E aquele 1/10 foi que causou o problema. Aquele 1/10 de erro, de desvio da palavra, estava dentro de muita verdade. Estava dentro de muita verdade. Era 99%. Abraão
Deus chamou Abraão para uma separação. Deus chamou ele para uma separação. E Abraão, quando saiu da sua terra, ele trouxe o seu pai, trouxe Ló, o seu sobrinho. Acho que Ló tinha muita afinidade com o tio. Então eles vieram naquela viagem, a camelo, de a pé, muita gente. E Abraão vinha sobre um chamado de Deus. E a Bíblia diz que Abraão veio por fé. Ele nunca tinha visto aquele Deus, ele apenas ouviu a sua voz. E Ló lhe acompanhou. Agora, Deus chamou Abraão para uma separação. E Abraão trouxe os parentes mais chegados com ele. E nós sabemos que enquanto Abraão estava na companhia de Ló, Abraão enfrentou muitos problemas. Quando ele chegou na terra, houve fome na terra. E ele teve que recorrer ao Egito. Ele teve que mentir lá no Egito, que Sara era sua irmã. Agora, Deus tinha chamado ele para uma separação total. Não foi uma separação parcial, foi total. E quando eles saíram do Egito, Ló saiu muito rico do Egito, Abraão também saiu muito rico do Egito. E houve contenda. Ló tinha muitos pastores, Abraão também tinha muitos pastores, eles tinham muito gado, e logo houve contenda por causa de pasto, por causa de água. Houve muita contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Agora, Deus tinha muita bênção para Abraão, porque Deus tinha chamado a ele, mas com Ló, ele não podia receber as bênçãos. O problema é o Ló. O irmão Brana disse que Ló era 1 centavo, Abraão era $1 de prata. O profeta disse que Ló era um cabelo na sopa de Abraão. Você já pensou assim, você está tomando uma sopa e aparece um cabelo ali na sopa? E Ló era aquele cabelo. E quando houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, Abraão chamou Ló e disse: não podemos prosseguir. Se tu ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas nós não podemos prosseguir junto. E Abraão deixou diante de Ló para que Ló fizesse a sua decisão. E Ló, vendo toda a campina do Jordão, ele escolheu, porque a campina do Jordão parecia o Jardim do Éden, e Ló escolheu aquele caminho. Era um caminho mais fácil, era um caminho mais próspero, e só que aquele caminho dava em Sodoma e Gomorra. Abraão via fogo caindo daquele lado. Abraão era profeta, Ló não era profeta. Ló era apenas um justo, não era eleito, era só um justo. Era sobrinho de Abraão, tinha o sangue de Abraão, mas não era eleito, não tinha percepção profética. Ló era aquele crente materialista, era aquele crente que estava apenas buscando um lugar mais fácil, mais próspero, mas ele não sabia que aquele caminho dava-se em Sodoma. E os homens de Sodoma naqueles dias eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E Abraão ficou no seu chamado. O importante de um homem e de uma mulher é ficar no seu chamado, aonde Deus te chamou. Isso as Escrituras nos ensinam, permanecer naquele chamado. Nós vemos outra contenda entre dois grandes homens, Paulo e Barnabé. Vemos que Paulo e Barnabé, eles começaram juntos,
Barnabé, o nome de Barnabé é o filho da consolação, ou José, né? Barnabé era José também. E eles, até o capítulo 15 de Atos, eles trabalharam, eles evangelizaram, eles sacudiram praticamente o mundo. E chegou uma hora que houve uma contenda entre Paulo e Barnabé. Atos capítulo 15, verso 38. Por quê? Por causa de um moço. Na Panfilha, João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, resolveu voltar, não seguir avante, não acompanhá-los. E quando chegaram aqui, Barnabé queria levar ele, Paulo disse não. Então nós vemos que o quíntuplo ministério tinha um cabeça. O cabeça não era Barnabé, o cabeça era Paulo. Paulo disse não, ele não vai. E disse que a Bíblia diz aqui que a contenda que houve entre eles foi grande, a tal ponto que eles tiveram que se apartar. Eles tiveram que se apartar, Barnabé se foi a um lado, levou João Marcos, aquele que tinha lhe abandonado, e Paulo ficou ali na igreja, escolheu Silas para ir juntamente com ele. E Silas, encomendado pela igreja, pelos irmãos e a graça de Deus, foi com Paulo. Então, houve contenda. Então, se houve contenda, então há uma separação. Cada um tem que escolher o seu caminho. E Abraão disse para Ló: se escolher a esquerda, irei para a direita, escolher a direita, irei para a esquerda. Porque havia contenda entre grupo de pastores. Nós vamos ver aqui na mensagem do profeta sobre essa separação, né? E vamos à mensagem do tempo de colheita, 98. Eu disse: se de alguma forma você vive, você tem que viver através de substâncias mortas, né? Se você come pão, o trigo teve que morrer. Se você come verduras, elas tiveram que morrer. Seja o que for que você comer, até mesmo leite, você bebe os bacilhos, você tem que beber. Você pode viver somente através de substâncias mortas. E quando se fala em morrer, a palavra morte significa separação. Então, 99. Então, se há algo que teve que morrer para que pudéssemos viver fisicamente, quanto mais algo teve que morrer para que então pudéssemos viver eternamente. Se no natural algo tem que morrer para que nós possamos viver aqui no natural, então no espiritual alguém teve que morrer para que nós pudéssemos viver eternamente. Esse foi Jesus que morreu por nós. É necessário a morte, diz o profeta. É necessário uma separação. Porque morte quer dizer separação. Deus fez separação na sua criação. Ele fez separação da luz com as trevas. Você vê que um casamento tem que haver uma separação. O homem deixa pai e mãe para se unir à sua amada. No espiritual também é a mesma coisa. Tem que haver uma separação. O profeta disse: para que isto aconteça, pão, vendo que Jesus disse, eu sou o pão, e existe o pão de trigo, e ele não era aquele tipo de pão, então deve existir dois tipos de vida que são sustentadas por pão. Isso nos guiaria aquilo, não pode haver. Ele não era o trigo,
E ele não era a palavra, ele era carne. Então deve haver dois tipos de vida. Nós sabemos que o trigo morre para que então possamos viver fisicamente. Não é o pão que morre, é o trigo que morre. Se o trigo não morrer, nós não temos o bolo, não temos o pão. Nós não podemos viver com o trigo vivo. O trigo tem que morrer. A vaca tem que morrer. Se ela não morrer, você não pode comer para viver. Nós vivemos de substâncias mortas. Apocalipse capítulo 10, do 1 ao 7, teve que morrer para que nós pudéssemos ter o alimento, que é Apocalipse 10, 8 ao 11. João come o livrinho e profetiza outra vez. Agora, nesse dia, esta mensagem tinha que morrer, porque nós não podemos comer o que está vivo. Ela tinha que morrer para que nós pudéssemos comer. Quando Apocalipse 10, 1 a 7 morre, João come, aquilo se transforma em comida. Aí você vai me dizer que durante esses mais de 20 anos, todos vocês comeram? Não, um só comeu. Hoje é o tempo da esposa comer. Hoje é o tempo dela comer. Como vai comer se não morrer? Nós vivemos de substâncias mortas. Agora, morte é separação. Você pode ver em São Lucas capítulo 17, que as águias se reúnem onde está o corpo morto. Não se reúne mais nenhuma outra ave ali. O profeta disse que no seu dia estava se reunindo em volta desse corpo abutres da mensagem em volta do corpo para comer. Mas nós chegamos num tempo do maná escondido. E somente passa além do véu o eleito para comer o maná escondido. É necessário a morte, é necessário a separação. Abraão não ia ter novo nome, não ia conhecer o pacto da circuncisão, não ia receber a visita de Elohim junto com Ló. Deus tinha muita coisa para Abraão, o filho prometido, mas tinha que haver uma separação. Nós estamos vivendo no tempo do arrebatamento. E esse é o tempo de uma separação. Ló não estava junto quando Elohim veio comer com Abraão. Ló está no capítulo 13 ali. E ali é onde se separam. Apocalipse 13. Vemos ali a marca da besta, o levantamento de Roma. América é número 13. O Brasil hoje é número 13. E aonde tem o 13, o Papa domina. É o tempo do levantamento do anticristo. E esse é o tempo que Abraão separa-se de Ló. E Ló se vai a Sodoma, às denominações. Ló era justo, mas não era eleito. É um tempo de exame, onde nós temos que examinar a nós mesmos. Se realmente estamos na fé, se realmente cremos. É um tempo
que eu não posso decidir por você, não posso decidir por meu filho, por minha filha, por minha mulher. Ela também não pode decidir por mim. É o tempo que Deus trata conosco individualmente. E vocês são bem-aventurados por ligar os seus celulares, televisão, por estar aqui no culto, para ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, você se alimenta pelo ouvido. Não é um tempo que disse o profeta, se Deus é conosco, onde estão suas maravilhas. Não é tempo de brincar de igreja. Não é tempo de brincar de ministério. É um tempo muito sério. É o tempo que a serpente, tão religiosa, ela traz 99,99 décimo de verdade. Então, se tem muita verdade, é uma forma dela poder enganar. Uma experiência de mais de 6.000 anos, que tem essa serpente, trabalhando com engano. E ela está trazendo a sua última mensagem. Quando Cristo traz a sua última mensagem, que é os selos revelados, a serpente também traz a sua última mensagem. E ela já não vem com 99%. Ela vem com 99,99%. Como Satanás não pode permanecer na verdade, porque é mentiroso, o pai da mentira, veja que ele conseguiu chegar até os 99,99 décimo. Só aquele 1/10. Ló não conseguiu caminhar com Abraão. Barnabé não conseguiu caminhar com Paulo. Caminhar naquela mensagem. Caminhar naquele 100%. Não é que Barnabé foi um perdido, mas ele não conseguiu caminhar no 100%. A igreja americana não conseguiu caminhar no 100%. A igreja do Brasil não conseguiu caminhar no 100%, digo, primeira e segunda etapa. Aí Deus levanta um homem que caminhou no 100%. No 100%. Porque o livrinho não se come pela metade. Não se come só uma folha, que é a palavra, que é a mensagem da hora. Se come todo. Não come migalha. Os cachorrinhos comem migalha, mas os filhos comem o pão. Cada um pão. Na mesa, com o pai. Aí você tem que cuidar daquele 1%. Não que vocês são medrosos, vocês nasceram no reino de Deus. São filhos do rei. São filhos do guerreiro. São filhos de Josué. Crê nessa mensagem. Então, essa mensagem morre. Para que nós podemos viver. Agora é hora de comer o que morreu. Para que possamos ter vida. É tempo de posicionar a mensagem. Porque quando a noiva souber quem ela é, se dá o rapto. Ela tem que saber quem ela é. Não podemos ser como os coríntios. Bebês. O Espírito Santo chamou o irmão Brana e disse, não ensine coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Estamos voando alto. Porque ele não é mais cordeiro. O leão tem asas de águia. Quanto mais alto,
essa terra vai ficando pequena. As coisas dessa vida vão ficando pequenas. É tempo de voar. É tempo de arrebatamento. É tempo de se alimentar. Eu sou o pão, disse Jesus. E existe o pão de trigo, e ele não era aquele tipo de pão, então deve existir dois tipos de vida que são sustentadas por pão. Isto nos guiaria aquilo, não pode haver. Ele não é. Ele não era o trigo, e ele não era a palavra, ele era a carne. Então deve haver dois tipos de vida. Nós sabemos que o trigo morre para que então possamos viver fisicamente. É uma vida natural, uma vida espiritual. Se você amar essa vida, você perde-a. Se você perde essa vida, você acha. Como eu disse, Jesus, a palavra pão, morreu. Para que então pudéssemos viver eternamente. Ele era a palavra pão. Agora observe, guarde isso na mente. Agora, para provar que as palavras de Jesus são verdadeiras, nós vemos nisto, na natureza, como isso acontece. E o profeta explicou a Bíblia usando a natureza, usando os animais, os pássaros, usando toda a natureza. Porque a primeira Bíblia que foi escrita foi no céu, o zodíaco. Você pode ver que tudo que Deus não usa mais, Satanás usa. Hoje eles usam o horóscopo, que Deus não usa mais. O profeta vem e revela a primeira Bíblia. A segunda Bíblia que Deus escreveu foi na pirâmide, através do profeta Enoque, um tipo da esposa, o sétimo depois de Adão. E a terceira Bíblia é essa que nós temos de papel. Escrito por 42 homens. E o profeta nos vem para revelar. Porque o mundo gentil só teve um profeta, mensageiro, dispensacional, William Marion Branham, para revelar, só um. Para pregar teve muitos profetas, para profetizar outra vez veio João, para distribuir as fitas veio José, mas para revelar foi somente um, no qual Jesus se encarna. Não aparece com o nome Jesus, aparece com o nome Brana, porque Deus tinha que estar mascarado no século 20. E no século 21, para manifestar esta mensagem, ele se mascarou novamente no ministério da esposa. Mensagem de Conferências 320. E lembre-se, quando você come, porque quando come, algo tem de morrer, para que você possa viver fisicamente. Sabia disso? Se você come carne, o animal morreu. Se come pão, o trigo morreu. Se come verdura, a verdura morre. É uma forma de vida. E a única maneira de você poder viver fisicamente, algo tem de morrer de modo que você possa viver fisicamente. Não é exatamente isso, amigos, para lhes mostrar que folhas de figueiras e ideias feitas pelo homem não funcionarão. Denominação não vai funcionar. E hoje é o maior engano. Grandes festas, grandes denominações. E eles não sabem o nome do Pai. Não conhecem uma ceia correta. Quando são apenas rudimentos. E Malaquias 4 veio para restaurar. Santa Ceia, lava-pés e o batismo. Ele veio apenas para restaurar. Foi Malaquias 4, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Manifesta em Lucas 17 como o ministério do Filho do Homem. Mas em Apocalipse 10, do 1 ao 7,
ele manifesta como como o sétimo anjo, para revelar os mistérios. Mas já em Lucas 17, ele já manifesta como um filho do homem, Deus em uma carne, um profeta. Mas Apocalipse 10, veja, é tríplice a manifestação. Ele vem para nos revelar. Agora, quando nós descemos em Apocalipse 10, 8 a 11, que faz ele ali está profetizando outra vez aquilo que o sétimo anjo foi proibido de falar. É o ministério do sétimo anjo, 8 a 11, é o mesmo ministério, porque não tem um oitavo anjo. O ministério é o mesmo, porque não existe o oitavo anjo. Se come pão, o trigo morreu. Se come verdura, a verdura morre. É uma forma de vida. E a única maneira de você poder viver fisicamente, algo tem de morrer de modo que você possa viver fisicamente. Não é exatamente isso, amigos, para lhe mostrar que folha de figueiras e ideias feitas pelo homem não funcionarão. Estou repetindo. Quando o homem pecou, Deus expulsou do jardim. Mas quando Deus chegou no jardim, eles estavam vestidos com folhas de figueira. Eles estavam cobertos com uma religião. Veja que quando o homem está coberto com uma religião e ouve a voz de Deus, ele se esconde. Porque a religião é trevas. Deus matou um animal, um cordeiro, e fez veste de peles para eles. Porque você tem que vestir algo que derramou sangue. O quinto ministério é as vestes de Cristo. E as vestes de Cristo têm que ter sangue. Não denominação, não folha de figueira. Ele disse que o ministério quinto são as vestes íntimas do Senhor. O quinto ministério. E não vamos fazer confusão com respeito ao quinto ministério. Jesus escolheu 12 homens para lhe escutar. Paulo colocou em ordem o ministério quinto para ouvir a ele. Nos dias do irmão Branham, o ministério quinto tinha que ouvir a William Branham. Nesse dia de João, o ministério quinto é para ouvir uma só pessoa, o representante do sangue do corpo de Cristo, que é João. E ele não traz um pão fermentado. Ele não traz 99,99. Não. Ele traz 100%. Mas há contenda por causa dos 100%. Houve contenda de Abrão com os pastores de Ló, os pastores de Abrão com os pastores de Ló por causa dos 100%. E os pastores e Barnabé também era um ministério. Paulo, e eles tiveram contenda por causa dos 100%. Policarpo não foi escolhido como mensageiro, porque o mensageiro tinha que ser 100%. Irineu era 100%. Martim era 100%. Columba era 100%. Lutero era 100%. Mesmo sendo um padre, mas ele tinha chamada. Ele tinha preparo para traduzir uma Bíblia, para que quando o sétimo anjo viesse, a Bíblia estivesse na mão de todos os santos. O sétimo anjo, William Branham, era 100%. A esposa, nesse dia, ela é 100%. Ela não pode ser 99,99.
Porque aí é a serpente, é a mensagem da serpente, que forma um corpo, forma uma igreja para a grande tribulação. Amigos, não é exatamente isso, amigos. Para lhe mostrar que folha de figueira e ideias feitas pelo homem não funcionarão, algo teve de morrer de modo que você possa viver eternamente. Algo teve de morrer. Não uma igreja. Não você. Foi Cristo que morreu por você. Você gostaria de aceitar isso agora? Não foi eu que morri, foi Ele que morreu por mim e por você. Não foi Brana que morreu, não foi Osmar que morreu, não foi Lutero que morreu, foi Cristo. Cristo é os selos. E todos esses homens apresentam Cristo. Brana apresenta Cristo revelado, apresenta os selos revelados. Agora, quando João come, ele come 100%. O livrinho é alimento, porque morreu. Depois da partida de William Brana, o alimento já estava pronto. Enquanto William Brana pregava, ninguém comia, porque ele estava preparando o alimento, armazenando o alimento. E quando vem João, prepara o alimento e come. Prova, come, fala para nós do alimento. Alguns comeram, outros não. Hoje, você começa a saber quem comeu e quem não comeu. Porque esse é o tempo que as pessoas têm que mostrar as suas cores. Tem que mostrar quem é. Abraão não disse, meu sobrinho não vai. Porque eu estou vendo que Sodoma vai ser destruída. Não vai, meu sobrinho. Não, Abraão disse, se tu escolher a esquerda, escolha a direita. A escolha é tua. Abraão não revelou o segredo para Ló. Quem recebeu a chamada foi Abraão. 2 estarão numa cama. Um é tomado e outro é deixado. Às vezes Deus tratou com a mulher, não tratou com o marido. Às vezes Deus tratou com o pai, não tratou com o filho, não tratou com o pai. Por isso, Jesus disse, eu vim para quê? Para trazer fogo, para trazer dissensão, para colocar uma casa em confusão, foi o que Jesus disse em São Lucas 9. Estarão 2 divididos, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. Isso é a igreja, pentecostal, metodista, batista, primeira e segunda etapa. Hoje, dentro da terceira etapa, veja São Lucas 9. Problema do nosso povo, falta de leitura. A audição também não se alimenta com a sua audição. Isso é Bíblia, é cumprimento. Fulano disse, Ló disse, não, tio, eu vou tomar esse caminho aqui. Tem árvores lindas, tem pastagens bonitas. Abraão disse, Deus te abençoe. Precisa de alguma comida? Vou te dar, mas vai indo. Não, meu sobrinho não vai. Não vai, meu irmão. Não, Abraão não fez isso. A escolha é dele. A escolha é sua. Se você escolher a batista, metodista, testemunho de Jeová. O irmão Brana disse, se o irmão Neville decidir pregar a doutrina da testemunha de Jeová e vocês votarem para ele pregar, isso é com vocês e ele, eu não tenho nada a ver. Eu não posso impedir. É a soberania local da igreja. Você quer tomar uma decisão? Não vai fazer como Safira.
Safira casou com Ananias, casou com as mentiras de Ananias, casou com os enganos de Ananias, com as trapaças de Ananias, com os brinques que Ananias fazia com mentira. Safira estava junto. Quando veio para a igreja, vieram os dois também. Opa! Andar com esses homens que Jesus consagrou, andou com Jesus, veio ela. Tinha que ter o teste para Ananias e para Safira. Tem que ter o teste para cada um. E a profecia, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles vão sitiar essa cidade. Ele falou isso em Lucas capítulo 21. E eles vendiam suas propriedades, traziam, colocavam aos pés dos apóstolos. Porque quando Jerusalém foi destruída, nenhum santo estava ali. Só tinha Virginésia. Porque Virginésia é incrédulo, não crê na profecia, não crê na mensagem. E Ananias chegou para trazer aquilo que tinha votado aos pés dos apóstolos. Eles estavam num culto. E Ananias chegou, e quando entrou, Pedro era profeta, era o mensageiro do dia. E Pedro disse: Ananias, por que deixou Satanás entrar no teu coração? Você vendeu aquela propriedade, portanto. Ele vinha trazendo uma parte. Ele não vinha trazendo 100%, uma parte. O pastor Ananias. E Ananias disse: tu mentiu o Espírito Santo, não foi a mim. E, caiu morto. Os moços que estavam ali pegaram, levaram, sepultaram, porque já estava fedendo ali dentro. A igreja continuou cantando, orando. 3 horas depois, uma mulher demora muito para se arrumar, pentear o cabelo, né? A dona Safira. E Safira é o nome de uma pedra. A igreja Safira veio, né? Veio primeiro o pastor Ananias, depois veio a igreja Safira, uma pedra preciosa. Pedra também é confissão. Quando ela entrou, ela tinha combinado com o marido. Os dois mentiam junto, trapaceavam junto. Pedro disse: você entrou em acordo com seu marido, né? Está vendo aqueles moços ali? Faz 3 horas que eles sepultaram o teu marido, vai te sepultar você também. 2 numa cama. Ananias e Safira foi deixado. 2 numa cama, um é tomado, outro deixado. Vai com tuas mentiras, com teus enganos, mas eu não te acompanho. Isso é mulher verdadeira. Isso aí é eleita. Tem mulher que não tem medo de marido, não tem medo da espingarda, do revólver, da faca. Não! Ela tem Cristo, sinal do batismo do Espírito Santo. É hora que você é testado. O telefone tocou na casa do irmão Brana. O irmão Brana pulou a janela, foi lá para o quintal. Olha, diz que eu não estou em casa. E atenderam o telefone. Não, ele não está. Aí ele disse que quando ele entrou, ele conhecia o olhar da irmã Beda. Ela olhou para ele e disse: Billy, agiu correto? Não. Aí o homem é o homem, né? Ser humano é o ser humano, ele quer justificar. A gente quer justificar. É eu, é você. Não, mas quando tocou o telefone... Não, quando tocou, quando ele foi ligar lá, você estava em casa. Quando tocou, você também estava. Quando atendeu, não. E ela olhou para ele. Oh, irmão Brana deu muito graças a Deus pela esposa que Deus deu para ele. Uma santa. Que Deus usava para corrigir até o profeta. Teve um irmão que
ligou para mim e disse, não, já falei com a mulher, eu já falei, é minha filha, meu filho, né? Coitado, né? O filho nem fala, né? A mulher está no hospital. Senão nós já decidimos aqui. Já decidimos que nós não vamos ficar no ministério. Coitada da irmã, coitada dos filhos. Decisão de um irresponsável que não tem revelação. Seu Ananias. E às vezes a mulher é safirinha também. Vai morrer. Morre. Quando você vê, você encontra ela por aí, com os cabelos cortados de slack, fumando, bebendo em baile. E ele parecendo um mulambo, nas mãos do diabo. Porque vai armando as suas tendas até Sodoma. Aí ele começa a ter a ideia dele. Não, que a mensagem diz assim. Agora que eu estou entendendo a mensagem. Você não está entendendo nada. Irmão Brana foi acertar com o advogado. Porque ele foi orar e Deus chamou ele de hipócrita. Quando ele pegou a criança, Deus diz, mas tu é hipócrita. Mentiu, agora quer que eu ouça a tua oração? Ele disse, o pai da criança, segura um pouquinho aqui que eu tenho que acertar. Pegou o carro, foi no escritório do advogado e disse, olha, assim, 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 assim. Olha, eu menti, eu estava em casa quando o telefone tocou, né? Fiz minha família sofrer, me perdoa. O advogado olhou para ele e disse, Billy, eu sempre te admirei, sempre te respeitei, agora te respeito mais, porque eu acredito num homem que procura acertar os seus erros. Por isso as pessoas não se firmam, porque eles não acertam os seus erros, suas mentiras, suas trapaças. Agora, se você ouvir, comer 100% do livrinho, sua vida é mudada. Sé Trovões nos dá fé de transformação. Conheço Sé Trovões, conheço o Novo Nome, sou da mensagem de uma só pessoa. Sou do ministério do pastor Osmar, mas você nunca comeu o livrinho. O livrinho muda a sua vida. Sé Trovões é vida vivida, diz o profeta em Apocalipse 4. Sé Trovões é mudança de vida. A gente vê homens, mulheres que nunca mudaram de vida. Nunca comeram 100%. Você come é inário, como dizia o pastor Osmar. Nunca o livrinho amargo. Você vai ser julgado pelas tuas próprias palavras. Não é por essa aqui, não. Pela sua. O homem vale tanto quanto a sua palavra. Você sabia disso? São Lucas 12, 36 e 37. Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Aquilo que você diz. A palavra de Deus te limpa, te muda, mas a sua te condena. Porque a palavra, ela é salvação e é juízo. As águas que salvaram Noé condenaram o mundo daquele tempo. Então, hoje, nós vivemos em um tempo de separação.
Morte é separação. Por isso, o ministério do sétimo anjo teve que morrer durante os 40 anos da morte do irmão Branham, para que pudesse virar em alimento. Tinha que ter alguém para preparar o alimento, para que nós pudéssemos comer essa palavra, essa mensagem, e não ser enganado por círculo de oração, por vigílias, subir e descer montanhas, jejum de fariseus. Por isso Deus envia o sétimo anjo para nos trazer este alimento. Mas quando o homem nasce no mundo, a palavra de Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. Mas quando o homem nasce no mundo, um crente, ele se torna um nazireu. Quando ele se separa a si mesmo de qualquer coisa que é contrária à palavra, uma separação total. Jesus disse: eu vim para separar o homem de sua esposa, romper uma família. Isso não é separar em divórcio físico, é em fé. Sabe que é fé? E Deus gosta dessa mulher de fé, desse homem de fé. Ninguém mexe, move ele. Eles sabem quem ele tem crido. Está edificado sobre essa rocha. A mensagem de uma só pessoa, você tem a revelação. A gente tem meia dúzia de pessoas, mas é revelado. A gente tem um irmão lá longe, mas é revelado. É igual vocês aí em São Borja, aí, Montamar, aí, a esposa, mas são revelados. Eu vou na semana que vem, é 1.200 quilômetros de volta, mas eu não estou chorando para poder ir, meu irmão. Eles são revelados, é quase um ano que a gente não vai lá. 12 anos que o pastor não ia em Maceió. Eles tinham tomado uma ceia com o pastor, mas são revelados. Lá, irmão Manuel Josias, irmão Manuel Alexandre, irmão Lúcio, e os demais irmãos, a família Bulhões, lá na Paraíba, gente revelado, que rompeu com a denominação, com a parentela. Ah, isso é errado, aquilo outro também, o pastor também está errado. Pastor pode estar errado, igreja pode estar errada, mas essa mensagem está correta, está certa. E aquele que não deseja tomar sua cruz e me seguir não é digno de ser chamado meu. Você sabe, né? Uma separação de tudo, de qualquer coisa, de igreja, de uma comunidade, de um credo, de uma família, ou de qualquer coisa que ficaria entre você e crendo em toda a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu fui excluído da Igreja Pentecostal Unida, saí de lá, o povo saiu tudo comigo, mas eu não tinha onde levar eles, só tinha para levar eles para essa mensagem. Como o prédio era bonito, né, uma das igrejas mais lindas do estado que eu pastoreava, quando eu vi, eu só tinha a família do irmão Celso, né, o irmão Silvino que veio junto e depois foi embora. Quando eu vi, não tinha ninguém. E os irmãos da Safira, lá, a família do irmão Doraci. O povo voltaram por causa do prédio. Quando eu não tinha prédio para eles. O saudoso Carrion Júnior, que era deputado daquela época, era meu amigo, queria me dar uma igreja construída, eu não quis, porque eu nunca aceitei coisa de política. Me deu os papéis, tudo joguei fora. O povo não leva para prédio, não leva para a comunidade. O povo você traz para a palavra, para a mensagem.
Se a sua alma não concordar com cada promessa para essa hora, com um amém, há algo errado em algum lugar, você precisa de uma separação. O grão de trigo tem que morrer. Morte é separação, senão você não pode comer o pão. Você não pode comer o livrinho se você não morrer para si mesmo, se você não atravessar o Jordão, que quer dizer morte para si. Você não pode comer o fruto da terra. Tem que atravessar o Jordão, tem que passar pela morte, pela separação. Aí a gente vai fazendo uma agremiação, um coleguismo, um companheirismo. De repente a gente já tem um conjunto com os músicos, um coral, a coisa começa a ficar bonita. Fica igual as Campinas do Jordão, que vai até Sodoma. Quando vê, a coisa começa a ficar muito lindo. Grupo de pastores, grandes encontros. Você viu Gênesis 13? E a coisa começa a ficar linda. E Ló olhou, levantou os olhos. Mesma coisa de Eva, viu que era bom para os olhos. Mas não sabia Ló que dava em Sodoma. Abraão revelou isso? Não. Ló não era eleito, era justo só. Às vezes aquela pessoa é virginécia, é justo. Não adianta você falar, não. Ele tomou a decisão dele. Eu tomei a minha. Você fala, não adianta. Gente, eu creio no profeta. Eu creio em Brana, eu creio na sua mensagem. O pastor Osmar, quando ele pregava, ele usava a mensagem do irmão Brana. A mensagem não era dele. A mensagem era Cristo. Era Deus. Irmão Brana disse, tira os olhos de mim, eu sou um homem. Nós estamos aqui para olhar o homem. Aí nós fomos em Franca, fomos lá no túmulo do pastor, e pareciam uns irmãozinhos que não, ignorante, que não conhece Bíblia, não conhece mensagem. Agora estão fazendo romaria para ir no cemitério visitar o túmulo. Você não leu Adoção? Posição no corpo? Quando Mombrana visitou o túmulo da pregadora Amy Semple McPherson, fundadora da Cruzada, você não leu Obra-Prima? Parece que é 97. Mombrana visitou o túmulo de John Wesley. Você sabe que ali ele pensou, né? Ali está o túmulo do sexto, ali estava o sétimo. O povo é ignorante, o povo não estuda, eles não lê. Aí tinha aquele ditado, o pessoal quer ensinar padre a rezar a missa. Aí eles recorrem à mensagem de Billy Graham. A mensagem de Billy Graham é para cegar. Billy Graham disse, o nosso irmão Jesus, que era judeu, foi Billy Graham disse, cego. Mombrana disse, Mombrana disse, Jesus não era judeu, era Deus. Vocês recorrem à mensagem de Billy Graham? Vocês têm que recorrer a João, que é o ministério, que é Deus. Não estou falando do homem, Osmar Rodrigues Costa, não. Estou falando do ministério, que foi o mesmo ministério de Brana, somente com uma luz maior. Agora, você precisa de uma separação. Agora, a separação, isso separou Isaías do mundo da igreja, isso separou Moisés do mundo da igreja, isso separou Jesus dos seus irmãos,
e separou os apóstolos da igreja que havia naquele dia, os fariseus, saduceus, grandes homens, homens santos, bons homens, homens ótimos, homens humildes, homens que tinham mais fruto do Espírito que Jesus exercitou. Eles tinham mais fruto do Espírito que Jesus. Tem pessoas que eles acham que eles têm mais conhecimento que o ministério. Aquilo lá está errado, aquilo outro está. Quando eu estava na denominação, eu tinha esse espírito. E julgava tudo, eu que estava certo. Quando eu conheci essa mensagem, eu vi que eu não era nada. Eu nem escolhi a mensagem, ele que me escolheu. Eu vi que eu não sabia nada. Peguei toda a teologia, todo o conhecimento de denominação, botei no lixo. Como diz São Paulo, considerei tudo lixo, tudo esterco, para ganhar Cristo, ganhar os céus revelados. A mensagem da hora. Aí tem gente que diz, eu. E tem que entrar. O eu sou para arrancar esses eu de sua vida. É heveu, é saduceu, é filisteu. Morreu mesmo. Josué, Moisés, quando entrar na terra, tira esses eus tudo para fora. Esse é o tempo de lançar fora todo o eu da minha vida. Da minha. Eu que preciso consertar. Não é você. Agora é com você. Você diz, eu que preciso consertar. Eu a cada semana olho para mim. Eu pego o espelho da palavra para me olhar. O pastor Osmar estava falando numa mensagem sobre aquela moça que queria casar com o filho do rei. Ela foi criada, que o pai dela deu um espelho falso para ela. Então, quando ela olhava no espelho, ela se via bem bonita, sabe? Ela achava a moça mais bonita, era Miss Universo. E então, quando ela foi para querer casar com o filho do rei, o rei deu o espelho original para ela olhar um pouquinho no espelho. Quando ela olhou, ela era aquela coisa mais feia, mais horrível. Ela quebrou o espelho, jogou aquele espelho fora. Ela só gostava de ver o espelho falso, que mostrava ela aquilo que ela não era. É que você gosta daquela mensagem que mostra aquilo que você não é. Por isso você tem quebrado o espelho verdadeiro, a mensagem correta. Olhe no espelho da palavra. Você vai ver que você não é nada. Eu olho, não sou nada. Davi errou para eu não errar. Davi adulterou para eu não adulterar. Mentiu para eu não mentir. Pedro negou para eu não negar. Demas amou o presente século para eu não amar o presente século. Silas foi humilde, ficou ao lado de Paulo. E a contenda foi feia. Você sabe que essa contenda migrou através das eras e tem chegado nesse último tempo. E a esposa, a noiva, ela sai dessa terra numa grande confusão. Contenda, separação. Veja, tinha algo em jogo nos dias de Abraão. A promessa. Abraão sabia. Era um segredo que não era para Ló. Meu sobrinho tadinho, não vai para lá, que toda noite eu sonho que fogo cai ali. Não, deixa que vai.
Você quer tomar a sua decisão? Toma. Você tem conta para pagar? Vai acertar suas contas. Né? Acerte. Não fica com aquele pensamento, 5 anos caduca. Caduca aqui, mas lá não. Acerte. Tem algo para acertar? Acerte. Nós não sabemos o dia de amanhã. Oh, meus irmãos, eu tenho mais uma paginazinha aqui. Eu quero ler só isso aqui. Eles estão 95% com a palavra. A metade do parágrafo, 3 classes de crente, 235. Eles estão 95% com a palavra. Também estava Eva. Só que 99 e 9 décimo, mas foi esse décimo que causou toda a morte e tristeza. Foi só aquela gotinha de veneno. Só aquela gotinha no copo cheio de água cristalina que causou a tristeza, a morte, a separação. Só a gotinha. Mas foi esse 1/10. Então, busque o batismo do Espírito Santo, um novo nascimento, para que você tenha discernimento. E como disse Jesus, que ninguém vos engane, que ninguém venha te enganar. Bondoso e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por esta noite, pela sua palavra, e sabemos que Apocalipse 10, 8-11, o ministério da esposa, não é o tabernáculo aqui, que ele é cheio de falha, de fendas, não, é um ministério da esposa, é 100%. Nós, ó Pai, somos cheios de falha. Nós precisamos da sua misericórdia, do seu perdão, do seu sangue a cada dia, nos lavando, Senhor, fazendo aquele paredão, para que a tua ira não venha nos consumir, porque o Senhor é um grande Deus, um fogo consumidor. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um dos teus filhos e ajuda-nos nesta hora. No nome do Senhor Jesus. Amém.